E se a pessoa que mais te machucou também fosse a que te salvou, e nunca tivesse te contado? Esse é o tipo de pergunta que pode destruir alguém ou libertá-lo, e esta história mostra que até a espera mais longa pela verdade pode valer cada segundo doloroso. Eleanor Vicon tinha exatamente uma semana para encontrar um novo roteirista ou perder o programa de vez. Era outubro de 1956. Os estúdios da Voz ficavam acima de uma lavanderia na Boylston Street, e o cheiro de vapor e produtos químicos subia pelo chão todas as tardes. Eleanor trabalhava lá havia 9 anos, os últimos 3 sem o marido. O programa, Voices from the Commonwealth, tinha sido ideia de Robert, sua voz, sua visão. Depois que ele morreu, ela o manteve vivo por pura teimosia, luto e aquele tipo específico de determinação que não tem para onde ir. Agora o roteirista principal havia saído sem aviso prévio, o patrocinador do outono ameaçava retirar o financiamento e o gerente da emissora tinha lhe dado 7 dias para provar que o programa poderia sobreviver sem uma reformulação completa. O homem que entrou na terça-feira de manhã disse que se chamava Daniel Cross. Ele carregava uma pasta de couro desgastada, tinha um aperto de mão firme e o jeito de alguém que aprendeu a parecer comum de propósito. Devia ter uns 40 anos, já com fios grisalhos nas têmporas e olhos que percorriam o escritório dela como se estivessem memorizando tudo. Disse que ouviu dizer que ela precisava de um roteirista. Disse que trabalhava rápido e que não pedia nada em comum em troca. Eleanor o contratou numa quinta-feira. Na sexta, ele já havia escrito o melhor segmento de abertura que o programa tinha exibido em 2 anos. Ela dizia a si mesma que aquilo era puramente profissional. Disse isso para si mesma durante cerca de 3 semanas. Os dois caíram numa rotina sem decidir. Ele chegava antes de todos e saía depois da última transmissão. Ela levava 2 cafés do carrinho da esquina porque era prático, não porque tivesse começado a reparar na forma como ele segurava um lápis. Ele fazia perguntas sobre a visão original de Robert para o programa, e ela respondia com cuidado, do jeito que aprendeu a falar do marido, com precisão, um calor controlado e uma porta que mantinha quase sempre fechada. Ele escutava como se cada palavra valesse a pena ser anotada. Boston Outono tinha uma qualidade específica de luz, baixa e âmbar, que atravessava as janelas do estúdio no fim da tarde e fazia tudo parecer um pouco mais importante do que realmente era. Eleanor sabia disso. Também sabia que era uma viúva de 38 anos que não se permitia desejar nada simples havia muito tempo. A complicação chegou em novembro, trazida por um homem chamado Gerald Fitch. Fitch trabalhava para um dos patrocinadores nacionais e tinha o jeito cuidadoso e agradável de alguém que dava mais notícias como profissão. Apareceu na emissora sem avisar, sentou-se diante de Eleanor em seu escritório e deslizou uma fotografia sobre a mesa. Era Daniel. Ou melhor, não era. O nome impresso abaixo da fotografia era Thomas Reed, ex-dramaturgo, ex-membro do grupo Theater de Nova York, ex-nome ligado a uma investigação do Congresso 3 anos antes, colocado na lista negra em 1953. Fitch disse que o patrocinador não poderia ser associado a ninguém daquela lista. Disse que Eleanor tinha até o fim do mês para resolver a situação. Disse isso com um arrependimento suave de alguém que já tinha dito coisas parecidas muitas vezes e há muito tempo deixou de senti-las. Depois que ele saiu, Eleanor ficou sentada em seu escritório por muito tempo. Ela não foi falar com Thomas imediatamente. Não era esse tipo de pessoa. Em vez disso, voltou para casa, para o pequeno apartamento onde continuava vivendo desde a morte de Robert, e puxou a caixa que mantinha no fundo do armário. Ela continha coisas que nunca conseguiu organizar nem jogar fora. Cartas, programas, uma crítica do Globe, e no fundo, uma transcrição que guardava porque nunca conseguiu explicar o motivo. Era de uma transmissão de rádio, não a dela. Um programa noturno que ela encontrou por acaso 6 semanas depois da morte de Robert, quando não conseguia dormir e ligou o rádio sem esperar nada. A transmissão era uma leitura. Um texto sobre luto tão precisamente observado, tão livre de sentimentalismo, que ela se sentou no chão da cozinha para ouvi-lo inteiro e depois, pela primeira vez desde o funeral, chorou de uma forma que parecia alívio em vez de desmoronamento. Ela nunca soube quem escreveu aquilo. Escreveu para a emissora e nunca recebeu resposta.
Agora ela olhava para o nome na fotografia de Fitch, Thomas Reed. Olhou para a data da transcrição, fevereiro de 1954, 3 meses depois de Thomas Reed ter sido colocado na lista negra, quando estaria escrevendo sob qualquer nome que o mantivesse trabalhando. Ela entendeu imediatamente. E então entendeu a segunda coisa, que chegou um instante depois como uma porta se abrindo para um cômodo que ela não esperava encontrar. Se Thomas Reed escreveu aquela transmissão em 1954, também estava escrevendo em 1952. E 1952 foi o ano em que uma série de artigos anônimos numa revista política de Boston expôs irregularidades financeiras na Vols, irregularidades ligadas a Robert Vicon. O escândalo que assombrou o último ano de vida de Robert, sobre o qual Eleanor passou 3 anos recusando-se, silenciosa e furiosamente, a falar. Ela não dormiu naquela noite. Na manhã seguinte, pediu a Thomas que ficasse depois que os outros fossem embora. Colocou a fotografia sobre a mesa entre os dois. Observou o rosto dele e viu algo que não esperava, não medo, mas uma espécie de quietude. A quietude de alguém que estava esperando por um momento específico e finalmente chegou até ele. Ela perguntou por que ele não havia contado. Ele disse que tinha medo de que ela não lhe desse uma chance se soubesse. Disse que aceitou o trabalho em parte porque precisava do dinheiro e em parte porque acompanhava a carreira dela havia anos e acreditava que o programa merecia ser salvo. Disse que tentou convencer a si mesmo de que aqueles eram os únicos motivos. Ela perguntou sobre a transmissão de fevereiro de 1954. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Depois disse que sim. Disse que a escreveu sob um nome emprestado para uma emissora em Providência. Disse que não sabia que aquilo tinha chegado até ela. Disse que quando finalmente descobriu, quando um colega comentou meses depois, não soube o que fazer com aquela informação. Ela perguntou sobre os artigos, sobre Robert. Esse foi o momento mais difícil. Ela observou decidir responder com sinceridade, observou escolher isso. Ele disse que o que estava nos artigos era a verdade, que não os escreveu para prejudicar Robert pessoalmente, que acreditava que o público tinha o direito de saber como certas emissoras administravam suas relações com patrocinadores, que não compreendeu, até ser tarde demais, como aquela exposição cairia sobre um homem que já estava doente. Disse que carregava aquilo desde então. Eleanor se levantou e caminhou até a janela. Lá embaixo, a Boston Street seguia em seu movimento comum da manhã. Durante 3 anos ela viveu com 2 versões de Robert, o homem que amava e o homem descrito nos artigos. Nunca conseguiu unir os dois numa única pessoa que pudesse lamentar por inteiro. Ela pediu que Thomas fosse embora naquele dia. Ele saiu sem discutir. Fitch ligou na quinta-feira. Queria a decisão dela. O gerente da emissora ligou na sexta-feira. Disse que a preocupação do patrocinador havia chegado até ele. Disse que se Eleanor confirmasse publicamente que Daniel Cross era Thomas Reed, o patrocinador sairia. Disse que se ela não dissesse nada e aquilo viesse à tona depois, a credibilidade da emissora estaria acabada. Disse que sentia muito, mas talvez o programa precisasse ser encerrado. Disse isso com arrependimento genuíno, o que someu tornava tudo pior. Eleanor entendeu a geometria do problema. Poderia proteger Thomas ficando em silêncio e ainda assim perder o programa quando a verdade surgisse. Poderia se afastar publicamente dele e preservar o financiamento. Ou poderia fazer algo que o gerente da emissora nem sequer havia considerado uma opção, porque nunca imaginou que ela cogitaria aquilo. Ela ligou para Thomas naquela noite. Fez apenas uma pergunta: se pudesse voltar atrás, escreveria os artigos novamente? Ele respondeu: eu os escreveria de outra forma. Encontraria um jeito de contar a verdade sem fazer um único homem carregar tudo sozinho. Mas eu não ficaria em silêncio. Não. Ela disse: ótimo. Porque eu preciso que você seja alguém que eu possa respeitar. Na manhã de segunda-feira, Eleanor Vicon entrou no escritório do gerente da emissora e lhe entregou um comunicado à imprensa que ela mesma havia escrito durante o fim de semana. O comunicado anunciava que Voices from the Commonwealth seria relançado em janeiro com um novo formato. Listava Eleanor Vicon como produtora. Listava Thomas Reed como roteirista-chefe, com uma breve nota explicando sua trajetória no teatro e seu compromisso com transmissões de interesse público, seu nome verdadeiro, impresso, ligado ao programa dela. O gerente da emissora leu o texto 2 vezes. Disse que ela entendia que aquilo lhes custaria o patrocinador atual. Ela respondeu que sim.
Disse que ela entendia que aquilo talvez lhes custasse outros patrocinadores também. Ela respondeu que entendia. Ele a observou por um longo momento e depois disse que precisaria fazer algumas ligações. O patrocinador retirou o apoio naquela mesma tarde. 3 dias depois, outro patrocinador ligou. Uma fundação educacional regional que estava procurando um programa alinhado aos seus valores. Eles tinham visto o anúncio. Estavam interessados. Eleanor não contou a Thomas sobre a ligação do patrocinador até que tudo estivesse confirmado. Quando contou, eles estavam no estúdio depois de uma sessão tardia, com a cidade silenciosa do lado de fora, a luz âmbar já desaparecida há muito tempo e a sala iluminada apenas pela lâmpada acima da mesa de som. Ele disse que não sabia o que tinha feito para merecer aquilo. Ela respondeu que ele havia escrito de volta para si mesma numa noite em que ela quase tinha desistido de tentar. Disse que aquilo não apagava o resto de tudo o que aconteceu, e que provavelmente levariam muito tempo para resolver o restante, mas era dali que ela havia decidido começar. Ele não se moveu em direção a ela. Eleanor passou a entender que ele era um homem que passou anos aprendendo a não presumir nada. Foi ela quem atravessou a distância, colocou a mão no rosto dele, apenas por um instante, e sentiu expirar como alguém deixando finalmente um peso enorme para trás. Voices from the Commonwealth foi relançado em 2 de janeiro de 1957. O novo formato abria cada episódio com um ensaio pessoal, seguido por uma reportagem e depois um breve comentário da própria Eleanor. A lista no Globe a nomeava como produtora e Thomas Reed como roteirista. Era a primeira vez que o nome verdadeiro dele aparecia impresso em 4 anos. A resposta não foi imediata. Essas coisas nunca são. Mas em março, o programa havia reencontrado seu público. Não o mesmo público, um maior. Thomas mudou suas coisas para o estúdio de vez. Agora tinha uma mesa em vez de uma cadeira dobrável. Eleanor parou de levar 2 cafés do carrinho da esquina porque ele tinha começado a levá-los, e ela decidiu permitir isso. Ela não havia esquecido o que ele fez. Não achava que deveria esquecer. Mas passou a acreditar que luto não é o mesmo que um veredito, que Robert merecia ser lembrado por inteiro e que ela merecia continuar construindo algo com o próprio nome. Numa quarta-feira à noite em abril, eles saíram juntos do estúdio e ficaram na calçada da Boylston Street. O ar cheirava a chuva e início de primavera, e a cidade fazia o que sempre faz, seguir em frente sem pedir permissão a ninguém. Thomas disse que tinha uma pergunta que vinha querendo fazer havia meses. Ela respondeu que tinha a sensação de saber qual era. Ele disse que duvidava. Ela respondeu: jantar, Thomas. A resposta é sim. Ele riu. Ela nunca o tinha ouvido rir daquele jeito antes, plenamente sem reservas. Guardou aquilo com cuidado, do jeito que sempre guardou as coisas importantes, não numa caixa no fundo do armário, mas na parte de si mesma que planejava continuar usando.